Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1, Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados. Eu queria que você aplaudisse a ele bem forte. Aleluia. O profeta Isaías, irmãos, ele foi usado por Deus para fazer uma descrição poderosíssima a respeito do Messias, a respeito do ungido, do Cristo de Deus, que viria. E ele diz claramente, olha, ele foi pisoteado, foi moído, através das suas dores nós alcançamos a nossa saúde, a nossa paz. Hoje eu não preparei esboço, eu só queria compartilhar com vocês algumas imagens, para que nós pudéssemos recordar alguns pontos importantes do momento da crucificação do Senhor Jesus. Eu queria começar falando da última ceia. Preste muita atenção que... a fonte é diferente, né? Entendi. Dá para ver? Preste bem atenção, queridos, que na última... Aí é só para você lembrar, não estou pedindo para você tentar encontrar o que eu estou falando na imagem. É só para relembrar o momento, tudo bem? As imagens vão ser só para você recordar. Jesus estava lá, se preparando para a última ceia. Ali findava-se a profecia e a prática da Páscoa dos judeus para aqueles que se tornavam agora cristãos. Jesus está findando o sacrifício diário, o sacrifício do Cordeiro Pascual que era feito nas festas anuais da Páscoa. Anualmente, de ano em ano, as pessoas iriam para a festividade da Páscoa. E Jesus disse, não, a partir de agora, esse pão será o meu corpo. Esse vinho nesse cálice será representando o meu sangue, que vai ser a nova aliança. E eu mesmo sou o Cordeiro. Mas ali a pouco, Jesus diz, um entre vós, um dentre vocês é o enganador. A palavra grega é diabolos. Como é a palavra? Diabolos, que significa enganador. E os discípulos começaram a se entreolhar e perguntavam, seria eu, serei eu, Senhor, sou eu. E diz a Escritura Sagrada que Pedro faz sinal para João, que estava ao lado de Jesus, para que João perguntasse a Jesus. É engraçado que se você ler o livro de João, você vai encontrar assim, João dizendo, o discípulo que Jesus amava. Pergunta para o teu irmão, já leu isso? Já prestou atenção nisso? No Evangelho de João, ele diz o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Mas eu te pergunto, onde está escrito que Jesus falou isso? Você me ouviu, irmãos? Onde está escrito que Jesus falou isso? Canto nenhum. Jesus nunca disse, João é o discípulo que eu mais amo. Mas por que João coloca isso no seu evangelho? Diz para o teu irmão, era porque era assim que ele se sentia. Amém? Não importava os outros, ele se sentia amado.
E é assim que tem que ser o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Você ainda se sente um filho amado, uma filha amada? É assim que você se sente diante do Senhor? Amém? E João então, diz a Bíblia Sagrada que ele recosta a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? E Jesus então disse: é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou em outras palavras, um pedaço de pão que eu vou molhar no cálice e entregar. Dizem alguns estudiosos que este era um costume feito como honraria. Dizem alguns que os judeus faziam isso quando queriam dizer: essa pessoa, ela é bem-vinda nessa casa, essa pessoa é uma pessoa que eu considero como amigo. Mas interessante, quando Judas recebe esse bocado de pão molhado no vinho e come, o texto sagrado diz que Satanás entrou nele. Você já parou para pensar sobre isso? Um pão que Jesus dá, mas quem entra não é o Espírito Santo, é Satanás. Eu te perguntaria por quê? Por que Satanás entrou? Me ajuda aí perguntando para o teu irmão: o que você acha, irmão? Por que Satanás entrou? Não foi Jesus que deu o pão? Por que Satanás que entrou? Vocês estão fazendo cara de paisagem para mim. Porque não é a Santa Ceia que vai salvar ninguém. Não adianta tomar Santa Ceia sem compromisso com Deus. Ela não vai te santificar. O compromisso é anterior. Amém? Ela é um símbolo, mas ela não é a salvadora. João estava ali, Pedro estava ali, Lucas, os outros discípulos, todo mundo. Lucas eu não sei, tá? Lucas aí depois. Mateus, estava todo mundo lá, Bartolomeu, toda a galera toda reunida, todo mundo comeu um pedaço de pão. Por que Satanás só entrou em Judas? Porque ele deu espaço para isso. Ele já estava com um propósito à parte, com um propósito diferente daquilo que deveria ser. Irmãos, é interessantíssimo que a gente relembre que Judas esteve com Jesus durante boa parte do ministério. Ele presenciou milagres, ele presenciou coisas tremendas. Mesmo assim, pouco a pouco, um outro propósito foi crescendo no coração dele. Isso é muito perigoso. Ontem eu conversava aqui com os obreiros na nossa reunião, dizendo: obreiros queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para não permitir, sabe, que algo maligno venha se instalar no nosso coração, na nossa alma. Judas permitiu. E é interessante que nesse momento o Senhor Jesus olha para ele e fala: o que você quer fazer, faça logo. Talvez alguém que não preste atenção nos textos, alguém que não tem costume de analisar a Escritura Sagrada, poderia até imaginar que Jesus deu liberação, deu permissão. Não, irmão, não se trata disso. Eu imagino Jesus já, sabe, saturado. Deve ter ensinado muito, deve ter aconselhado muito. Mas chegou um momento que Jesus disse para Judas: o que você quer fazer, faça logo. E diz a Bíblia que Judas se levanta. Os outros discípulos e apóstolos estavam ali, talvez pensando que Judas ia comprar alguma coisa para a ceia, mas não. Ele foi lá para se encontrar com as autoridades, se você conhece bem a história, e recebe delas 30 moedas de prata. E Jesus acaba então a Santa Ceia e vai com os seus discípulos, como de costume, para um lugar chamado Getsêmani, um jardim onde ele costumava estar sempre, entre as penhas e as montanhas de Israel. Ele sempre se reservava para o jardim cheio de oliveiras, onde historicamente haviam prensas
exatamente de azeitonas para a retirada do azeite, e ali eu vejo uma simbologia tremenda, porque se Jesus gostava de orar nesse jardim, próximo das oliveiras, é como quem diz, sempre próximo do Espírito Santo. Haja vista que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Amém? Não é só a pomba, mas principalmente o azeite. Porque a consagração que era feita para reis, para profetas e para sacerdotes, obrigatoriamente tinha que ter o azeite, representando a presença de Deus, a consagração e a sagração de Deus na vida de alguém.